Olá, lindeza! Bem-vinda a mais uma aula aqui no nosso clube de estudos. Uma aula para dar continuidade ao estudo, leitura do currículo integrador da infância paulistana. Essa é a nossa segunda aula e esse documento ele foi dividido em 3 partes, tá? Em 3 aulas, justamente porque eu trago a maior quantidade de informações possíveis. Então, se eu não dividisse em 3 partes, ficaria muito longo para você e não é esse o intuito. A partir de agora, nós damos início ao subtítulo do currículo integrador, que trata um pouquinho sobre a integralidade dos sujeitos. Então, quando a gente pensa em sujeitos, falando da educação infantil, nós temos quem? Os professores e temos também os bebês e as crianças, a depender da etapa que nós estivermos, certo? Mas aqui o currículo, ele especifica um pouco mais acerca dos bebês e das crianças. Quando ele fala sobre essa integralidade do sujeito, ele está querendo dizer que dentro daquele espaço escolar existem diversos mundos, né? Diversos pequenos mundos misturados. Então, se a gente pensa numa classe de infantil que tenha, não sei, 15, 16 crianças, não sei como que tá agora, nós temos 16 pequenos mundos, porque cada criança, a gente já entende um pouco essa questão de concepção. Cada criança, ela traz consigo o mundo em que ela está inserida, né? O meio em que ela está inserida e também a cultura dela ali familiar. Portanto, são mundos completamente diferentes. E nesse caso, o currículo fala assim, é importante, ao pensar as vivências dentro da sala de aula, que nós pensemos nesses mundos. Então ele diz, sendo assim, cada bebê e cada criança são únicos, constituem histórias singulares. Esse reconhecimento supõe, por parte das educadoras e dos educadores, a organização de rotinas flexíveis, planejadas cuidadosamente e abertas à imprevisibilidade, a participação de bebês e crianças, fazendo-as significativas. A gente já tem esse conhecimento porque o currículo da cidade ele traz muito isso, de que a criança ela é singular, tem suas particularidades e que, portanto, no momento de nós, professores, fazermos o nosso planejamento, precisamos estar atentas, tá? Então, mais uma vez, o que nós precisamos pensar? Dentro da rotina, nós vamos ter que olhar com cuidado a interação, como é que nós vamos propor a interação entre as crianças e entre as crianças com os adultos. Vamos pensar também em materiais diversos, né, para atender as crianças. Mais à frente a gente vai falar um pouco sobre isso. Precisamos trazer o máximo possível de materiais diversos para que essas crianças possam ter contato com todos eles. Precisamos pensar nos espaços organizados e nos ambientes que nós vamos construir dentro desses espaços, tá? Então, cabe à escola ser um espaço onde as várias infâncias possam ser vividas sem prorrogações ou antecipações indevidas, respeitando as peculiaridades de cada faixa etária e sem padronizações que suprimam as individualidades e cerceiam as vivências das múltiplas experiências que constituem direitos das crianças. Aqui é interessante porque, olha, diz que a gente precisa tomar cuidado com o planejamento das vivências, olhando para essa questão de cada criança é um ser único e pensar que, olha, a gente não quer padronizar o nosso trabalho, porque isso seria seria uma maldade, na verdade, com as nossas crianças. Então, a gente não vai prorrogar, então não vai atrasar nada daquilo que é de direito dela, no sentido de ela precisa viver o máximo de vivências, de experiências significativas, mas também a gente não vai antecipar nada. E quando a gente fala em antecipar, a gente pensa nos anos iniciais. Então, aqui, já pensando mais na educação infantil, anos finais, no sentido da EMEI, né? Porque existe aquela preocupação de, meu Deus, o ano que vem já vai para o primeiro ano, então eu já preciso começar a trabalhar coisas do primeiro ano. Não, e isso não deve acontecer. Claro que
partindo do interesse da criança, enxergando essa criança e vendo que ela tem as suas singularidades, as suas curiosidades, alguma coisa será trazido. Mas aí é o como isso vai acontecer. Então, agindo desse modo, as unidades escolares consideram a inteireza de bebês e crianças, a existência de seus corpos, mentes e emoções como um mesmo ser, que age enquanto pensa, que expressa enquanto explora, que sente enquanto se maravilha, que constrói conhecimentos enquanto experiencia, que é corpo e mente, razão e emoção em um único ser. Nesse momento da educação infantil, é um momento muito importante para as crianças, porque é a fase em que elas mais estão se desenvolvendo, mais estão construindo a personalidade delas. Então é importante nós termos muito claro que elas não se... A gente não pode parti-las, sabe? Pegar bloquinhos de uma mesma criança. Como assim, Lila? Eu não posso pensar que a emoção da criança é uma coisa, eu não posso pensar que a mente da criança é outra coisa, pensando agora no cognitivo, no desenvolvimento da aprendizagem, e eu não posso pensar que a razão é outra coisa. Eu tenho que entender que tudo isso faz parte da criança, principalmente a emoção. Nessa faixa etária de 0 a 6 anos, 5 anos e 11 meses, falando da educação infantil, a criança é pura emoção e é por meio das emoções que ela vai se desenvolver, é por meio das experiências que ela vai vivenciar no dia a dia que ela será afetada positivamente ou negativamente, e isso vai influenciar no que ela vai aprender e no como ela será constituída. Então é muito importante que a gente pense sobre isso. O currículo ele fala que os bebês e crianças são corpo, mente e emoção. E a organização das jornadas educativas na educação infantil precisam considerar isso no planejamento de seus tempos, espaços e ações para possibilitar a construção do conhecimento com o corpo inteiro. Então foi o que eu falei, a gente vai pensar em vivências para as nossas crianças, possibilitando que elas utilizem o corpo dela, a questão do movimento, que elas utilizem a mente também. Então, quando a gente fala em vivências que elas vão pesquisar, explorar, resolver problemas, elas estão utilizando a mente e a emoção também, né? Então, o quanto ela se maravilha, o quanto ela gosta ou ela desgosta, o quanto ela se sente empolgada, né, dentro das atividades que são propostas, vivências que são propostas para elas, tá? E aí o currículo ele fala assim, tá? E autoria e protagonismo? De quem é a autoria? De quem é o protagonismo nessa vivência dentro da educação infantil? Tem autoria e tem protagonismo? Sim, tem, tanto de nós, professores, quanto das nossas crianças. Uma vez que nós já reconhecemos que essa criança ela é participante ativa, sujeito ativo do seu desenvolvimento e da sua aprendizagem, então ela também é protagonista e também ela é autora, não é mesmo? Claro que não sozinha, porque ela depende de que nós, professores, sejamos autores e protagonistas também no momento de desenvolver, de pensar, planejar todas as vivências para que sejam realmente significativas. E assim, possibilitando que bebês e crianças construam seus percursos nas relações sociais de que fazem parte, mediados pelo mundo e pelas culturas presentes nos espaços educacionais. Então lembra que um pouquinho antes eu falei sobre a oferta de materiais diversos? Faz parte disso, né? É a gente trazer as culturas que nós temos, não somente aquele mundinho em que se vive. E é muito interessante quando a gente pensa isso, porque a gente traz a questão da concepção da criança que você tem dentro daquela unidade. E a partir dessa concepção, você consegue enxergar o que é que essa criança precisa e, portanto, o que é que você tem de propor para ela dentro da unidade escolar, para que ela consiga ter acesso ao máximo de culturas possíveis para além daquilo que ela já vivencia, né? Porque é somente por meio
da educação, da aprendizagem escolar, que a gente vai conseguir ou vai possibilitar que essa criança possa ter uma transformação em sua vida. Eu tenho um trecho aqui da Mello que diz assim: a criança aprende quando é sujeito na vivência, na experiência, isto é, quando participa nos processos vividos com o corpo, a mente e as emoções, e não como executora do que foi pensado pelo educador e pela educadora. O ser humano aprende ao se colocar de corpo inteiro nos processos. Nesse sentido, as crianças, seja na educação infantil ou no ensino fundamental, precisam tomar parte nas situações em que se planeja, avalia, propõe, fazem escolhas, tomam-se decisões, resolvem-se problemas e argumenta-se a aprender e a pensar. Veja como isso é de uma potência enorme, se a gente conseguir fazer isso dentro das nossas salas de aula. Pode parecer talvez um pouco difícil quando se fala assim, mas as crianças vão participar da tomada de decisões, o que precisa ser feito, o que não precisa ser feito. Isso consiste na escutativa, né? Colocar a sua criança para falar sobre aquilo que ela sente, o que ela quer, e a partir dessa escutativa você, enquanto professor, vai pensar, como é que eu posso possibilitar isso? E uma vez que a criança ela faz parte, ela se enxerga reconhecida e ela percebe que eu sou importante, a participação dela em todas as vivências será muito mais intensa, entende? E isso é muito importante. Então, nesse caso, quando a gente fala em autor ou autora, nós temos nós professores. Então, professora e professor, autores, percebem-se investigadores e intelectuais implicados no processo educativo com o compromisso de apresentar, debater e acolher propostas no coletivo das unidades da educação infantil para conhecer o contexto das crianças com quem trabalha, para promover os seus direitos fundamentais e favorecer a autoria de bebês e crianças em seu encontro com a cultura, né? E para que isso aconteça, no sentido de o professor ser investigador, um intelectual implicado, o primeiro passo que a gente precisa dar é, no início do ano letivo ou no meio, enfim, quando for necessário, que nós paremos dentro da unidade para que façamos a revisitação do projeto político-pedagógico. E fazer isso significa avaliar o que está sendo proposto ali dentro e ressignificar algumas ações e práticas, de modo que essa ressignificação mude algo que esteja ali no sentido de prescrito, sabe? No sentido de eu preciso seguir isso, fazer isso, sabe? Lembra da padronização? Então é isso que não pode acontecer. A gente não pode ter uma prescrição dentro do nosso projeto político-pedagógico, tampouco dentro das nossas vivências diárias. Então, o que precisa existir é mais autonomia, não, mas eu diria mais práticas autorais. E as práticas autorais, ela vai partir do quê? Dessa escuta, de conhecer o contexto das crianças, de promover os direitos delas a partir daquilo que elas têm de interesse, entende? Então assim fica muito mais fácil. Então é só pensar como é que está sendo colocado o projeto político-pedagógico dentro da unidade escolar, porque isso de fato é realmente muitíssimo importante para a condução do trabalho do professor. Depois disso, o currículo ele vem falar um pouquinho sobre o reconhecimento da diversidade, a valorização das diferenças e o compromisso com a igualdade. Aqui a gente já puxa lá do currículo da Cidade da Educação Infantil 2 pilares importantes, que é a equidade e a inclusão, certo? São pilares do nosso currículo da Educação Infantil. E por que o currículo traz isso? É importante nós pensarmos. Veja, porque existe uma necessidade
de refletir sobre as intencionalidades presentes no currículo, de escutar e investigar sobre como se tem possibilitado a construção de uma percepção positiva das diferenças e como têm sido representados e valorizados. Tanto meninas quanto meninos, as populações negras, indígenas, imigrantes, brancas, pobres, ricos, paulistanos, imigrantes, pessoas com deficiências, com distúrbios globais do desenvolvimento, altas habilidades, superdotação, a fim de constituir um ambiente educacional efetivamente igualitário para todas as pessoas. E isso cada vez vem ficando muito mais nítido dentro das unidades educacionais, frente que nós temos aí um documento muito importante e recente, que é o currículo antirracista. Claro que aqui a gente está falando mais no atendimento da população negra, né? Mas a gente tem também, por exemplo, o currículo povos indígenas, que traz orientações para como trabalhar com essa cultura. Nós temos o currículo povos migrantes, que também traz orientações de como trabalhar isso. E aí o que acontece? Dentro do nosso dia a dia, já pensado a partir lá do projeto político-pedagógico, a gente consegue pensar na real intencionalidade das vivências aplicadas dentro da educação infantil. Fala que educação infantil porque é o nosso tema da prova, tá? Então, é muito importante que exista esse olhar para que se tenha a equidade e a inclusão em todos os aspectos para todas as pessoas, sem exceção. E com isso, a gente tem uma construção de um currículo que reconhece as desigualdades, que valoriza a diversidade e as diferenças, que rompe com as relações de dominação de classe, raça, etnia, gênero, território e etária, e possibilita a emancipação dos sujeitos. Nós já avançamos demais nessa questão, não tem como falarmos que não, mas é sempre importante parar e olhar para a prática, porque sempre há o que melhorar, tá? E como enfrentar todas esses desafios, né? E tentar superar. Isso vem muito também o currículo dizendo, tá? Da formação do professor. Porque por mais que se fale sobre isso e que tenha a orientação de que, olha, precisa ter esse olhar, esse cuidado, nós precisamos buscar, dentro da nossa formação continuada individual, autoral, não esperar somente pela nossa coordenação pedagógica ou pela Secretaria Municipal de Educação. E como é que a gente pode avançar nisso? Já se tem alguns documentos. Então, por exemplo, a gente tem a Lei 10.639 de 2003, que fala sobre a obrigatoriedade da inclusão do currículo da história e cultura afro-brasileira. Nós temos também alguns pareceres que que instituem, na verdade, as diretrizes curriculares nacionais sobre as relações étnico-raciais. Nós temos a Lei 11.645 de 2008, que fala sobre a obrigatoriedade do ensino da história e cultura, tanto afro-brasileira quanto africana, na verdade, afro-brasileira e indígena. Enfim, nós temos algumas notas técnicas e nós temos também, pensando na educação infantil, os indicadores de qualidade, que tem lá a dimensão que fala sobre as relações étnico-raciais e de gênero. Então, tudo isso já vai orientando e possibilitando que o nosso trabalho ele vá se adequando àquilo que a gente tem que possibilitar dentro das nossas aulas ou dentro da unidade escolar como um todo. Então, a gente tem na Constituição Federal um trechinho que fala assim: cabe ao Estado promover e incentivar políticas de reparações no que cumpre ao disposto na Constituição Federal do artigo 205, que assinala o dever do Estado de garantir indistintamente, por meio da educação, iguais direitos para o pleno desenvolvimento de todos e de cada um, enquanto pessoa, cidadão ou profissional,
sem a intervenção do Estado, os postos à margem, entre eles os afro-brasileiros, dificilmente, e as estatísticas mostram, sem deixar dúvidas, romperão o sistema meritocrático que agrava as desigualdades e gera injustiça, ao reger-se por critérios de exclusão fundados em preconceitos e manutenção de privilégios para sempre privilegiados. Isso significa o quê? Que o governo ele tem que garantir que essas crianças, no caso, elas tenham a possibilidade de alcançar patamares altos com qualquer outras crianças. Então, é por meio da educação, dentro da escola, que nós vamos proporcionar isso. Como, Lila? Trazendo o máximo de cultura, possibilidades diferenciadas para que essas crianças tenham acesso, para que elas tenham conhecimento, entende? E o currículo ele fala também que é importante a gente superar essa ideia que diferença é sinônimo de desigualdade. Ah, então só porque ele é diferente, ele é menos? Não, até porque nós já reconhecemos que cada criança é um ser único, né? E a criança, a depender da criança, ela não escolhe o meio que ela nasce, que ela é criada. Ela vive aquela circunstância. Então é por meio do que acontece dentro da escola, dentro da sala de aula, que ela vai ter a oportunidade de talvez se retirar, conseguir migrar daquele meio, daquela circunstância que talvez seja ruim, para uma situação melhor. Então a diferença não é a mesma coisa que desigualdade, tá? Então a gente precisa olhar um pouquinho com esse cuidado. E é interessante aqui, eu peço que você preste atenção, porque o trecho que eu vou ler para você, ele pode inclusive trazer dados para orientar uma proposta discursiva, tá? Caiu lá, nós teremos 3 questões discursivas na prova. Então, você já consegue ter dados aqui, talvez, para fazer uma resposta de uma discursiva. Então, olha, portanto, é fundamental assegurar que os materiais, sejam objetos, instrumentos, brinquedos, revistas, filmes, livros, etc., as práticas pedagógicas com histórias, brincadeiras populares, brincadeiras de faz de conta com papéis sociais, projetos de investigação sobre temas de interesse das crianças, experiências que possibilitem a construção positiva da identidade, as relações estabelecidas, os ambientes e a formação das educadoras e educadores sejam organizados e planejados de forma a combater todas as formas de discriminação, preconceito, racismo e sexismo, construindo e estabelecendo um ambiente promotor de igualdade, onde todas as pessoas sejam efetivamente respeitadas e valorizadas. Tá? E aí o currículo ele pergunta assim pra gente: como que os bebês e as crianças aprendem? Né? Porque a gente está falando até agora sobre as vivências que podemos planejar para eles, mas como é mesmo que eles aprendem? É importante a gente ter isso muito claro para justamente poder planejar. Então, saber como eles aprendem determinará as escolhas que nós professores faremos no planejar. Então, a aprendizagem é, portanto, um processo complexo e dinâmico que deve ser potencializado nos espaços institucionais dedicados à educação a partir de oportunidades de vivências múltiplas que considerem as diversas infâncias, as vozes e os tempos dos sujeitos de aprendizagem e suas construções culturais no encontro com a sociedade, o conhecimento e a cultura. É assim que as crianças e os bebês, eles aprendem, tá? Mas a gente vai entender um pouquinho melhor qual que é o lugar do bebê e da criança na aprendizagem. Como é que isso ocorre de fato? Estudos atuais, currículo integrador dizendo, estudos atuais sobre como os bebês e as crianças aprendem mostram, no entanto,
que elas aprendem por meio da interação com as pessoas e com as coisas. Olha como isso é importante. O seu desenvolvimento biológico é importante, ok? Mas é a experiência que a criança vive, o lugar que ela ocupa nessas experiências vividas, se ela é um sujeito atuante, mesmo envolvido, interessado, curioso, participante, ou se ele é só alguém que apenas segue as ordens do professor, que ouve, mas que não fala, que escuta, mas que não é escutado, que obedece, mas que não é chamado a pensar, a decidir, a fazer parte da vida na escola. Então, existe essa diferença. E o contexto histórico e cultural em que está inserida contribui com sua aprendizagem. Então, olha como isso é muito sério. Vou retomar para você. Como é que a criança aprende? Primeiro, por meio das interações com as pessoas, crianças e adultos, e por meio das interações com os objetos, todos aqueles que eu já falei aqui atrás, né? Sejam instrumentos, brinquedos, filmes, enfim, todas as possibilidades. E aí também o modo como essa criança participa das vivências, se ela está sendo um sujeito ativo ou se ela está sendo um sujeito passivo, porque se for passivo não tem ali interação, não tem aprendizagem. E também na hora de pensar o contexto dessa criança. Lembra, a gente precisa reconhecer qual é a criança que nós temos dentro da unidade escolar para, a partir disso, ver o que é que ela precisa. Então, o que que eu vou possibilitar, o que que eu vou trazer para que ela vá ampliando essa aprendizagem dela. E é assim que ela vai se desenvolver e que vai aprender. É a aprendizagem com as experiências vividas, portanto, que impulsiona o desenvolvimento. O produto das experiências ativamente vividas pelas crianças em contato com crianças de diferentes idades, com adultos e com o mundo de objetos, relações, linguagens, conhecimentos, hábitos e costumes, valores, formas de pensar, de falar e de expressar com que a criança entre em contato. Então veja, são muitas as possibilidades e é a partir dessas possibilidades que a criança vai se desenvolver. Então é importante que nós, professores, saibamos que essas possibilidades existem e quais são essas possibilidades, para que nós não ficamos sempre na mesma coisa, na mesmice e na padronização. E uma coisa interessante de falar também é porque muitas das vezes a gente acaba entrando naquela zona de conforto e ficando apenas naquilo que você faz todo ano, sabe? E outro dia eu ouvi, inclusive, assim, nossa, mas seria bom se não interferisse na turma, se não mudasse as crianças de turmas, porque senão no próximo ano fica difícil, porque aí as atividades eles já terão feito. Mas como assim? Percebe? Se a gente tem uma fala dessa, significa que a gente ainda está fugindo da questão de as atividades, elas não são pensadas a partir do interesse e curiosidade das crianças e do tipo de criança que você tem em sala. Você ainda continua seguindo aquela padronização e que, portanto, não está respeitando a sua criança enquanto sujeito ativo. Você está deixando ela totalmente passiva. Então, é algo a se pensar dentro de tantas possibilidades que nós temos. Tem um vídeo muito interessante que depois você pode dar uma olhada que se chama Caminhando com o Tintim. É muito legal e a gente percebe nessa caminhada do Tintim, depois você dá uma olhadinha, o quanto ele se desenvolve, porque ele vai interagindo com várias pessoas e o quanto isso é muito importante para ele. É bem legal, tá? O currículo ele diz assim, deixa eu beber uma aguinha aqui. Aproveita e já bebe também. Aprender passa a ser sinônimo de vivenciar e atribuir um sentido ao vivido. Sendo assim, aprender não ocorre de uma forma única, igual para todos e ao mesmo tempo. Isso significa que bebês e crianças aprendem quando estão por inteiro nas interações que estabelecem com as coisas, as pessoas, os objetos ao seu redor, tanto os fenômenos da natureza
como os objetos criados pelos seres humanos. Aprendem com seu corpo, sua mente e suas emoções. Desse modo, quanto mais curiosas forem e quanto mais objetos apresentarmos para sua exploração e o seu uso, quanto mais fenômenos da natureza observarem, quanto mais pessoas estabelecerem contato afetuoso, quanto mais linguagens usarem, mais potente a sua constituição como pessoa, mais criativas e capazes de expressar por diferentes linguagens e mais capazes de interpretar o que veem e o que vivem. Percebe que interessante, né? Então aqui é importante a gente perceber também, nesse sentido, olhando para a criança como um ser único, que cada criança ela vai se relacionar e ela vai se comunicar por meio de diferentes linguagens. A gente costuma sempre pensar só na linguagem da fala, pensando nos bebês, ou nos bebês muito pequenos, que é o choro. Mas são tantas as linguagens, não é mesmo? A gente tem até aquele livro assim, linguagens. Mas como é que essas crianças se comunicam? Algumas elas vão se comunicar muito mais por meio da dança, outras vão se comunicar por meio do desenho, da arte, outras vão se comunicar muito mais por meio da fala, outros vão se comunicar muito mais por meio das dramatizações, entende? Por meio das brincadeiras. Então é importante nós olharmos isso e perceber que são muitas as linguagens e todas as linguagens, todas, sem exceção, precisam estar presentes na educação infantil e pensadas de acordo com essa faixa etária, sem antecipações, tá? E aí, como é que a gente pode dar atenção a essas crianças, fazê-las entender de que elas estão sendo escutadas, que elas estão sendo enxergadas? O currículo diz que, por exemplo, quando se trata de bebês, um modo de o professor ter essa comunicação, estabelecer essa comunicação, no caso será a comunicação emocional, porque eles são bebês ainda, então eles são muito mais emocionais. O professor consegue fazer essa comunicação no momento, por exemplo, em que vai fazer a troca, ou que tá lá desenvolvendo uma atividade, de repente precisa terminar aquela atividade para começar outra. O modo, a conversa, como vai falar com a criança, sabe? Então, conversar com os bebês e as crianças durante os cuidados para estabelecer mesmo com os pequenininhos essa comunicação emocional. Então, é uma questão mesmo de sensibilidade, sabe? Agora, quando a gente pensa nas crianças maiores, como é que elas participam efetivamente? Quando elas ajudam na tomada de decisão. Quer ver uma criança super feliz e sentir a última bolacha do pacote? É falar assim: crianças, como nós podemos resolver isso? O que vocês acham? E aí elas automaticamente vão querer dar sugestões e falar: faz assim, faz assim. E você sabe que muitas das vezes as ideias delas são tão boas e a gente fica assim: poxa, mas por que eu não pensei nisso? Entende? Então é desse modo que a gente vai ter o protagonismo também dos bebês e das crianças, tá? Porque ao ouvir as crianças, experiências como brincar, investigar, expressar-se por meio de diferentes linguagens, assim como o uso da cultura escrita em sua função social, terão lugar tanto na educação infantil quanto no ensino fundamental. Isso porque quando a gente passa a escutar as crianças, e essa questão da utilização da linguagem escrita, ela vai ficar muito mais evidente já nos anos finais da educação infantil. Então a gente pensa lá as crianças de 4 a 5 anos e 11 meses. Então, por exemplo, quando você propõe que você tem um problema ali, olha, gente, precisamos... vou melhorar essa situação. Teremos um teatro aqui na escola, um chá com Alice. Como é que a gente pode avisar para os pais e convidar?
E aí elas vão começar a levantar sugestões até que você vai chegar no convite. E a partir daí tá, mas como é que a gente vai escrever o convite? Percebe? Nesse momento você tem a utilização da escrita sugerida pelas crianças. Você vai ensiná-los a escrever? Claro que não. Tem todo um olhar e um modo de conduzir essa situação. Mas nesse momento você já está trabalhando a linguagem escrita e melhor, sem a antecipação, que não é legal. E qual é o lugar do professor e da professora? O currículo pergunta. Qual será? Será que a gente tem um lugar? Ou não? O nosso lugar diz respeito a... Quando a gente pensa na participação dos bebês e da criança, essa participação ela tem que ser intencional. Então, portanto, a gente sempre vai pensar muito bem naquilo que a gente vai propor em sala de aula, intencionalmente, esperando já alcançar ou que a criança ela alcance um determinado objetivo, né? Que são aqueles objetivos de desenvolvimento de aprendizagem que a gente encontra no nosso currículo da educação infantil. E para isso, para a gente ter esse olhar muito claro sobre a intencionalidade, o currículo ele diz assim: a formação da professora e do professor de crianças na educação infantil se dá também na relação com a prática pedagógica, no conhecimento e estabelecimento de vínculos com as crianças. Dá-se pelo diálogo, observação, reflexão, planejamento individual e coletivo dos tempos e espaços por meio das relações que se estabelecem nas unidades educacionais. E ainda pelas vivências organizadas para e com as crianças. É assim que a gente sempre vai estar atento à nossa intencionalidade. Então, portanto, quando a gente fala em planejar, a gente tem, e aí você pode até fazer um desenho assim, sabe? Levando as flechinhas, porque a gente tem planejar, e aí a gente passa para o próximo passo, que é replanejar. E ao replanejar, a gente seleciona. E aí vai selecionar o quê? Sejam os objetos, né? Enfim, os materiais. Depois de selecionar, a gente vai organizar. E aí a gente vai disponibilizar. Vai pensar no tempo. E aí, enquanto a situação está acontecendo, a gente vai possibilitar as relações, observar o que está acontecendo e depois dialogar sobre o que aconteceu. E esse diálogo, ele pode acontecer você com você mesmo no momento que você está fazendo a avaliação do dia, por exemplo. Esse diálogo deve acontecer entre você e as crianças ao perguntar, por exemplo, o que elas acharam da atividade, se gostaram, se não gostaram, enfim. E esse diálogo pode ocorrer também com os pares. Então, lá no momento coletivo, com as professoras, com a coordenação pedagógica, percebe? E fica tudo muito rico, tá? Então, a proposta de um currículo integrador requer que professores e professoras de crianças e bebês compartilhem as atuais concepções de infâncias que as reconhecem também como produtoras de cultura, ou seja, nada mais do que, olha, professor, professora, nós sabemos que cada criança é única e que ela tem a sua própria cultura, o seu próprio conhecimento e que, portanto, ali interagindo dentro do espaço educacional, a gente vai compartilhando e vai produzindo novas culturas, percebe? Então, as criações das crianças são permeadas por um modo imaginário de agir no mundo. As crianças transitam individualmente e em grupo entre a fantasia e a realidade, pois possuem uma modalidade lúdica vinculada ao jogo, à brincadeira, à curiosidade, à alegria e à fantasia. E elas são experts, né, em fazer isso. Eu fico impressionada, tá? Falando nessa questão da linguagem, e quando o professor sente aquela preocupação em relação ao ensino da linguagem escrita? Porque, como eu já disse, é claro essa preocupação, até porque
O currículo da cidade, ele é muito recente, de 2019, e ele que trouxe essa alteração no ensino da educação infantil, né? Então existe essa preocupação. E o currículo integrador, embora seja antes do currículo da cidade, porque o currículo integrador é de 2015, ele nos orienta pelo seguinte, ó. Uma aguinha. De novo, para você também aproveita. Ele fala o seguinte, a apropriação da linguagem escrita é um direito inalienável da criança. Ninguém pode tirar esse direito dela. Mas ela depende de vivências da oralidade, da leitura, da brincadeira, das interações, do cuidado, da pesquisa, da reflexão sobre situações problema, do movimento, da dança, do ouvir e produzir música, do fazer teatro, entre tantas experiências que constitui repertório fundamental para a ampliação da experiência com a escrita das crianças e que se tornam repertório para o registro escrito quando este se fizer necessário e funcional. Então, olha só como que isso é muito interessante. E é importante que nós entendamos bem esse conceito, porque quando a gente quer trabalhar a linguagem escrita, a gente sempre fica afoito já querendo trabalhar folhinhas, né? Quando na educação infantil não é isso que tem que acontecer. Muita coisa acontece antes, que são todas essas propostas aqui. Você está trabalhando e possibilitando a linguagem escrita quando você lê, quando você dança, quando você canta e, enfim, quando você faz o papel de escriba ao produzir um texto com as suas crianças. Então, de repente, vamos criar uma música? Vamos. Como que a gente pode criar uma música? E aí, eles vão criar e você vai escrever. Você não está trabalhando a escrita com eles? E o mais importante, eles estão compreendendo qual é a função social da escrita. E é isso que importa, porque quando chegar lá nos anos iniciais, a escrita vai fazer muito mais sentido para eles e não será aquela coisa mecanizada, sabe? E a gente falou que cada criança tem a sua própria cultura, certo? Mas qual que é o papel da cultura na formação humana? Primeiro, nós sabemos de fato o que é cultura? Você sabe, Para aí e pensa um pouco. Cultura. O que é cultura? Bom, o currículo ele vem e fala pra gente o que é cultura. Cultura é o conjunto das criações humanas, ou seja, os objetos, os hábitos e costumes, a língua e as formas de expressão, os conhecimentos, as formas de pensar, os valores, os sentimentos. Isso é cultura, certo? Então, os bebês e as crianças, eles vão se apropriando desse conjunto de conhecimentos construídos pela humanidade, isso é fato. Não importa se existem várias culturas, todas elas foram construídas e foram passando de geração em geração. Então, e aí eles vão se relacionando com hábitos, costumes, sentimentos, valores, usos de objetos, a arte e a ciência. Por isso, olha isso, por isso, quanto mais ampla for a apresentação da cultura e das culturas que nela se articulam, mais capacidades humanas, mais prazeres, mais interesses bebês e crianças terão. Então, a depender da criança que você tem na sua unidade escolar, do contexto que ela vive, ela não tem, por exemplo, conhecimento de músicas clássicas, ela não tem repertório ou conhecimentos de estar em apresentações teatrais, enfim, são muitas as possibilidades. E é isso que a gente precisa ter o tino, cuidado, a sensibilidade de olhar e falar, vou levar isso para dentro da minha sala de aula. Não importa se isso vai fazer parte eternamente da vida da criança, mas você, enquanto professora, está possibilitando que ele conheça, que essa criança conheça. E, portanto, querendo ou não, você está ampliando o repertório cultural, tá? Por isso que é muito importante, e eu sempre falo que isso é passível de mudar, de transformar a vida das nossas crianças, tá? O currículo ele fala que as potencialidades humanas
não são genéticas. Isso é muito importante porque às vezes a gente cai nessa falsa verdade de dizer que ele nasceu assim, ele vai morrer assim. Ele vive nesse meio, portanto não tem mais esperança, vai ser sempre assim. Opa! As potencialidades humanas não são genéticas, não se transmitem às novas gerações naturalmente, mas são aprendidas à medida que bebês e crianças se apropriam das produções humanas e atribuem um sentido a elas. Então, de repente, seu bebê, a sua criança pode até lá no meio dela, na casa dela, viver uma situação difícil, degradante. Ok, a gente não pode fazer nada em relação a isso, mas a gente pode fazer dentro da unidade escolar e ofertar para ela um mundo completamente diferente. E aí a gente está ali possibilitando que essa criança, ela está recebendo daquele lado, mas ela está recebendo desse lado também. Então, sim, a gente está possibilitando que ela pode transformar vidas. É claro que só o que a gente faz naquele ano, em um ano em específico, não é capaz de transformar toda a vida dela. Precisa que essa continuidade dentro da escola continue. Que todas essas ofertas e repertórios continuem para que essa criança de fato possa transformar a sua vida. Por isso, o espaço das unidades educacionais, precisa ser desafiador no sentido de apresentar a bebês e crianças aquilo que elas ainda não conhecem, além de valorizar suas próprias criações e recriações dessa cultura. Entende? Então, é possível questionar a concepção de que escrever é mais importante do que brincar na educação infantil e de que a brincadeira não deve estar presente no ensino fundamental. A gente ainda está falando sobre essa questão da cultura na formação humana, tá? Quando chega no fundamental, a criança deixa de brincar, porque agora ela tem que aprender a escrever. E aí o currículo ele fala aqui, olha, calma aí. A gente precisa questionar essa concepção, tá? Percebidas como linguagens de relação com a cultura, as múltiplas linguagens devem ser contempladas tanto na educação infantil quanto no ensino fundamental. E o conjunto de conhecimento humano que se apresenta a bebês e crianças não pode assumir a aparência de tarefa escolar mecânica e sem sentido, sob pena de alienarem-se bebês e crianças do prazer do conhecimento, da investigação, da imaginação, da criação e da descoberta. Já falei um pouquinho sobre isso antes. Tudo no seu tempo e respeitando os prazeres, curiosidades e faixa etária, tá? As culturas apresentadas aos bebês e às crianças, a gente precisa ter muito cuidado com isso, porque essas culturas não podem perpetuar discursos ou práticas que legitimem relações desiguais entre pessoas, fundamentadas em diferenças de faixa etária, de gênero, etnia, credo, classe social e que reforçam relações opressoras. Logo, o currículo está dizendo o que para nós? Olha, não estou falando para que o professor... Não eu, o currículo, tá? Não estou falando que o professor precisa defender uma bandeira dentro da unidade escolar. Não é esse o nosso papel. O nosso papel é apresentar tudo. Olha, existe isso, isso e isso. Funciona assim, assim, assim. E aí o cuidado está no momento do nosso falar, de como nós vamos colocar isso para a criança, para não demonstrar que isso é melhor do que isto, sabe? Não, as coisas elas existem, coadunam no mesmo espaço. Depois, cada pessoa vai ter ali a liberdade de querer acreditar, respeitar, a gente sempre tem que respeitar, acreditar ou não acreditar, seguir ou não seguir. Mas é importante saber que existe, tá? E nesse sentido, é dar significado às experiências e proporcionar vivências contínuas, respeitando o tempo da criança e as diferentes culturas. É isso que a gente tem que pensar e é isso que o currículo integrador ele oferece, tá bom? Toda a minha fala aqui, é importante deixar isso bem claro,
É por meio do currículo integrador, por meio não, é através do currículo integrador. É ele falando para nós e eu repassando para você. Dito tudo isso, aí você fala, tá, Lila, mas falar é fácil. Mas como é que eu posso concretizar essas concepções e esses princípios que o currículo traz? Ok, ele vem explicar isso pra gente também, tá? Como é que a gente pode fazer isso? Então, a gente tem lá na escola espaço, tempo e as experiências vividas nas relações entre as pessoas. É por meio desses três, em linhas gerais, que nós vamos concretizar essas concepções e esses princípios. Portanto, a gente precisa pensar muito bem neles. Como que cada um desses aspectos favorece o desenvolvimento cultural das crianças na educação infantil? Quais aspectos? O espaço, o tempo e as experiências vividas nas relações. Como que eles favorecem o desenvolvimento da cultura? Tá? Então, ao se relacionar ativamente, as crianças vão atribuindo sentido àquilo, né? A gente já falou sobre isso. Como assim ativamente? Ao serem sujeitos participantes, em que elas exploram, elas vivenciam, elas falam sobre, elas ficam curiosas e criam muitas produções, elas estão participando ativamente. E logo, isso vai gerando sentido na cabecinha delas, tá? Então, aí entra a questão. Existe um esforço de nossa parte tá? Da parte da educadora e do educador, isso é sinônimo de acolhimento, escuta, envolvimento das crianças nas ações de que elas tomam parte, nas tomadas de decisão, no planejamento de experiências que serão vividas em conjunto por educadores, educadoras, crianças e em sua avaliação. A gente sempre vai pensar nisso com muita atenção. Então, o currículo ele fala assim, ó, com os bebês, isso se concretiza quando educadoras e educadores observam o bebê para perceber aquilo que ele é capaz de fazer desde pequenino. Quando acolhem seu choro e suas manifestações de tristeza, quando se esforçam para compreender as múltiplas linguagens que os bebês utilizam para comunicar suas necessidades, suas curiosidades, seu desejo de movimento e de atenção. Já em relação às crianças maiores, as relações horizontais se concretizam em muitas situações. Por exemplo, quando educadoras e educadores ouvem e acolhem as sugestões e os desejos de conhecer das crianças e propõem pequenos projetos de investigação com o grupo para responder às curiosidades das crianças e instigá-las em sua vontade de saber mais. Então, nesse caso, tanto quanto em relação aos bebês quanto às crianças, promove nas crianças uma atitude de respeito, responsabilidade e de democracia. Então, pontos tão importantes socialmente já vai sendo desenvolvido a partir de bebês muito pequenos, inclusive, tá? Então, é assim que a gente vai conseguir colocar em prática essas concepções e esses princípios em relação à produção de cultura e à contemplação de novas culturas e da cultura da própria criança mesmo. Então, um currículo que nasce das interações entre bebês, crianças, educadoras e educadores, familiares e cultura, valoriza os saberes, a história e as características de cada um, respeita suas singularidades e diversidades e procura organizar uma educação integral e de respeito à vida, tá? E aí, nesse contexto democrático das unidades educacionais, mas deixa eu só fazer uma observação aqui. Quando a gente fala em um currículo que nasce, aqui é importante a gente entender que currículo está falando.
Não tá falando do currículo integrador, tampouco do currículo paulista, tá? Aqui é o currículo que acontece lá dentro da escola. Então, o pensar e o planejar das vivências, das atividades. É esse currículo, tá bom? Então, dentro da unidade educacional, educadores ouvem bebês e crianças. As famílias são convidadas a participar da vida escolar de suas crianças, apresentando suas ideias e expectativas para discussão e debater os pontos de vista e propostas da unidade educacional. A diversidade étnica, de gênero, etária, cultural é respeitada e considerada nos projetos educativos, ofertando-se às crianças representações gráficas, literárias, artísticas que contemplem essa diversidade e encontrem nos textos lidos personagens que protagonizem diferentes histórias em que bebês e crianças se reconheçam em sua individualidade étnica, sejam elas negras, indígenas, asiáticas, latinas ou de outra origem, certo? Então, são esses pontos que precisam estar muito claros e estabelecidos dentro da unidade educacional. Com isso, a gente finaliza aqui a nossa segunda parte, para que a nossa aula não fique tão extensa. E na próxima aula será a nossa última. Nós vamos falar sobre... vamos começar a nossa conversa, na verdade, a partir da organização dos espaços, materiais, gestão de tempo e assim por diante. Tá bom, Pro? Eu espero muito ter contribuído. Eu trouxe o currículo integrador em sua inteireza, na sua mais profunda, profundo conhecimento ou orientação sobre como que nós devemos pensar a infância dentro da sala de aula. Quaisquer dúvidas você deixa aqui e eu poderei te responder com prazer, ou você pode também me encontrar lá no Instagram, tá bom? Beijo, Pro, bons estudos e até a próxima aula. Tchau!